Pessoal, tudo bem? Como é que estão? Tudo numa boa? E aí, aqui, professora Mariângela falando com você que está em casa e com os outros que estão aqui no recinto. Olá, pessoal! Então, vamos lá, muita energia, porque tá chegando a hora, e aqui é curso de resolução de questões que a gente vai fazer agora. Antes, porém, da gente resolver as questões, galera, vamos combinar, né? Vai ter passaporte verbo jurídico presencial. Esse negócio não vou ver pela internet um outro de outro curso que é ao vivo. Não dá nada. Depois, no próximo exame, tu tá aqui de novo, tá? Então, assim, ó, quer participar, tem que vir no nosso passaporte, que é presencial, que é no Grêmio Náutico União, dia 16, a partir das 9 horas da manhã. Lá não tem erro. Inclusive, estamos disponibilizando vídeos dos professores acertando as questões do exame passado, do próprio passaporte, né, feito no exame passado. Então, eu acertei 3 questões, outros professores acertaram várias. Então, assim, ó, vai ser a diferença entre me ver na segunda fase ou então estar aqui novamente para uma primeira fase. Tá? Não perde a oportunidade, criatura. Levanta o traseirinho bonitinho da cadeira e vamos lá. É na energia, é no pique, é no talento. Vamos lá, galera, mas deixa de ser preguiça. Ai, não vou. Meu, tu tem o resto da vida para morrer de preguiça, Lagarfield, tá? Então, assim, ó, nesse momento, tu não vai brincar de fazer nada e depois descansar. Vamos com a gente, vamos passaporte, fica com a gente, que vai dar certo, tá? Então, assim, esse é o primeiro e único aviso da data de hoje, ok? Então, assim, ó, 16 agora é a data. Chegou a pipoca. Então, tá. Certo? Então, assim, não, falando sério, passaporte é aquela dica final, aquela dica de última hora que vai fazer a diferença. Vai por mim, porque tem sido assim em todos os exames. Ok? Então, fica aí o convite. E mais, né? Não vamos ter apenas e somente essa questão do passaporte apenas com falatório. Olha só, nós vamos ter sorteio para a segunda fase. Então, assim, bolsa de estudos para a segunda fase no dia do passaporte. Tá? Não quero. Ah, não gostou? Tá bom, né? Então, aí... Eu quero tudo. Ah, ela quer tudo. Olha só, gulosa moça. Né? Então, assim, vamos lá, tá? Então, fica a dica. Vamos pro passaporte. Vem pro passaporte, vamos lá que vai dar bafão, certo? Então, assim, ó, combinava eu anteriormente ali com os colegas que encontrava e dizia, antes da gente resolver as questões, nós temos 15 só na data de hoje, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão geral para depois a gente ir para as questões, tá? Didaticamente vai ficar legal, porque aí é o seguinte, a gente faz uma revisão geral, vocês já vão relembrando certos conceitos, que é bom a gente dar uma relembrada, tá? E depois a gente passa para as questões propriamente ditas. Pode ser? Pode sim, porque eu disse que é. Então vai ser. Então vamos lá. Coleguinha, vamos relembrar que no processo do trabalho a gente tem 3 ritos, 3 procedimentos diferentes. Nós temos o procedimento, aquele chamado de ordinário. Esse, gurias, o ordinário. Nós temos o sumaríssimo e nós temos o sumário, né? Então, nós temos esses 3 procedimentos aqui que são completamente diferentes. Tudo bem, o que diferencia um do outro? O valor da causa, né? Então, no ordinário, acima de 40 salários mínimos. No sumaríssimo, até 40 salários mínimos. E o sumário, até 2 salários mínimos, ok? Então até aí pueril, trivial, facinho, todo mundo sabe. Só que essa questão, quando eles cobram, certo? Valor da causa, eles cobram sempre com alguma coisa a mais. Que alguma coisa a mais é essa que a FGV cobra? A FGV cobra quem é a parte reclamada, quem é o réu da ação. Quando a gente fala no rito ordinário, então olha só, qualquer um
qualquer ente pode ser processado. Então, qualquer um pode ser parte numa reclamação trabalhista pelo rito ordinário. Claro, excetuadas aquelas previsões específicas que a gente já falou aqui do artigo 114 da Constituição Federal. Mas, a priori, qualquer ente pode, né? A pessoa fala muito rápido, qualquer ente pode ser parte pelo rito ordinário, ok? Agora, se for o rito sumaríssimo, o que diz a CLT a respeito de quem é que pode ser processado pelo rito sumaríssimo? Ou seja, quem é que está excluído da lide no rito sumaríssimo? Hello? I'm here. Yes. Tá? Então, olha só. O que diz a CLT? Onde é que começa o rito sumaríssimo? Artigo 852-A da CLT, certo? Então, a partir do artigo 852-A, eu tenho lá, né, especificamente o rito sumaríssimo, ok? Então, olha só, quem é que é excluído, quem é que não pode ser parte de jeito nenhuma numa reclamação trabalhista no rito sumaríssimo? Independentemente do valor da causa, Pedro, quem é que está excluído? Aí, então, exclusão. Quem é que não pode ser parte? Né? A administração pública. Que tipo, Pedro? Isso, exato. Tá? Então, a administração pública direta não pode ser parte numa reclamação que envolva o rito sumaríssimo. Tá? Por expressa previsão legal da própria CLT, ok? Então, isso é uma coisa. Outra coisa, aqui no rito ordinário, pode haver citação por edital. No rito sumaríssimo, pode? Não pode. Não pode haver citação por edital. Por expressa previsão legal da CLT, tá? O que mais que tem de diferença entre os ritos em específico? Como é que tem que ser o pedido? O pedido no rito ordinário tem que ser certo, tem que ser determinado e tem que ter o quê? A indicação do valor correspondente. A mesma coisa acontece no rito sumaríssimo. O pedido tem que ser certo, determinado e tem que haver a indicação do valor correspondente. Qual a consequência jurídica para a não observância de um pedido certo, determinado e com indicação do valor correspondente? Se for pelo rito ordinário, a não observância deste pedido certo, determinado e com a indicação do valor correspondente vai acarretar o quê? A extinção sem resolução do mérito. Extinção do quê? Do próprio pedido. Então, extinção sem resolução do mérito, tá? Colegas, e se isso acontecer no rito sumaríssimo, né? Pedir uma citação por edital, não indicaram efetivamente o endereço correto da reclamada, ou então efetivamente também não disseram lá com um pedido certo, determinado, com a indicação do valor correspondente. Qual a consequência jurídica para isso? Aqui no rito sumaríssimo é o arquivamento, tá? Então vejam que os ritos, eles se diferem, tá? Mas veja bem, seja como for, a reclamada, quando ela recebe a notificação, que é aquele presente de Deus, oba, estou sendo processado, né? A reclamada descobre que está sendo processada, vamos dizer o seguinte, o juiz vai ter 5 dias para efetivamente marcar a audiência.
Mas a reclamada tem que receber esta notificação até 48 horas. Antes do quê? Ah, pois é, tá? Bem perguntinha de FGV, certo? Vamos dar uma olhada nisso? Então tá, olha lá. Na própria CLT, tá? Artigo 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição. Então, a secretaria tem 48 horas para mandar a segunda via da petição. Aí, olha lá, né? E a audiência vai ser marcada no prazo de 5 dias, ok? Então, assim, ó, a notificação da reclamada, então, artigo 841, né, da CLT, ela recebida a reclamação, dentro de 48 horas se remeterá à segunda via da petição, tá? Então, pelo rito ordinário, né, e aí também aplica-se isso ao processo do rito sumaríssimo, então, em 48 horas de recebida a reclamação é que será feita a notificação. E a audiência vai ser marcada em 5 dias úteis, tá? Lá no artigo 841, ok? Testemunhas do rito ordinário, quantas podem ser? No máximo de 3 a 6, né? Então, as testemunhas de 3 a 6. Enquanto no rito sumaríssimo, as testemunhas são como? Quantas para cada parte? O que diz ali a CLT? Vamos lá. Pique. 2 para cada parte. Então, é 2 para o reclamante e 2 para a reclamada, tá? Pode parecer besteira, mas esses detalhes são cobrados pela FGV, tá? Então, assim, ó, principalmente assim, ó, isso aqui que eu coloquei no quadro, tá? Te liga em quem é que pode ser parte no processo no rito ordinário. A priori, qualquer um. No rito sumaríssimo, há a exclusão da administração pública direta, tá? Então, assim, ó, aqui no ordinário pode haver citação por edital. No sumaríssimo, não pode haver citação por edital. No ordinário, o pedido é certo, determinado, com a indicação do valor correspondente. No sumaríssimo, igual, também. Só que no ordinário eu vou ter extinção sem resolução do mérito se esse pedido não for devidamente observado nos trâmites do artigo 840. E no sumaríssimo, a consequência jurídica será o arquivamento. Tranquilo até aqui? Bom, e no rito sumário, esse rito exótico, diferentão, né? Esse aqui é aquele da lei 5584 de 70, né? É daquele da lei 5584 de 70, certo? Bom, qual a diferença em específico? É que se houver uma sentença, essa sentença, via de regra, ela é irrecorrível. Ela só terá recurso se ela afrontar a Constituição Federal, e o recurso a ser manejado não será recurso ordinário, será recurso extraordinário para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Então veja que é um rito todo diferente, tá? Então assim, ó, bem rapidamente, esses são os diferenciais, né, muito lato sensu, de cada rito que nós temos aqui, tá? Bom, claro que aí vem os detalhes. Então, lá no rito ordinário, começa lá no artigo 840, no rito sumaríssimo, começa lá no artigo 852A da CLT, né? Claro que a gente tem várias coisinhas aqui para observar, certo? Primeira delas, veja bem, vamos dizer o seguinte: a reclamada, tá?
ela está litigando em um processo físico, ok? Processo papel, aquele que a gente toca, tá? E a reclamada, então, ela é notificada ou citada, né? Nos termos da CLT se diz notificada, né? Para vir à audiência e apresentar a sua defesa, tá? Então, sai a petição inicial, presta atenção, sai a petição inicial, certo? A reclamada notificada é um processo físico, repito, para chegar à audiência. Então, como será pela legislação, como será pela CLT a contestação? Ela vai ser verbal, oral, no tempo de 20 minutos. Agora vamos dizer uma outra situação. Vamos imaginar que a reclamada seja citada, notificada para apresentar-se em um processo eletrônico. Aí é no mundo digital, tá? Processo eletrônico. Como é que fica, então, aí essa questão? É marcada também uma audiência. Então vai ter aquela audiência inicial de conciliação, certo? A reclamada vai. Chega na hora da audiência, o juiz olha o processo eletrônico e percebe que não tem a contestação lá. Estão entendendo o caso prático? Olha só, o juiz notificou a reclamada para um processo eletrônico. A reclamada não apresentou a contestação. O juiz olha o processo eletrônico e diz: olha, doutor, não está aqui a sua contestação. E agora? O parágrafo único do artigo 847, tá, alterado com a reforma trabalhista, diz o seguinte, que a contestação ela pode ser apresentada até a audiência. Então, se isso acontece na prática, num processo eletrônico, que sistemas são sistemas, né, cheio de bichinhos e vírus e etc, né, e às vezes não é nem vírus, aquilo é um dinossauro que tem ali dentro, e sumiu a contestação. Ele pode decretar a revelia? Não. Ele vai ter que dizer: a senhora pode apresentar, doutora, a contestação. Se eu estou ali na audiência e não tenho nada por escrito, só tenho os documentos da empresa, como é que eu vou fazer essa contestação? Ainda que o processo seja eletrônico, verbal. Tá? Então, olha só. Era um processo que nasceu eletrônico, só que por algum bug do milênio não apareceu lá dentro dele a contestação. E pelo 847, então, eu terei até quando? Eu terei como apresentar a minha contestação pelo parágrafo único até a audiência. Se eu lá estou presente, eu, advogado, munido dos documentos, essa contestação pode ser feita assim, de forma verbal, em 20 minutos, pelo tempo de 20 minutos. Tá? Certo? Bom, ainda que não esqueçam, o preposto, ele não necessariamente precisa ser empregado da empresa. Qualquer pessoa hoje em dia pode ser o preposto da empresa. Outra coisa ainda sobre a audiência. O não comparecimento do reclamante à audiência vai ensejar o arquivamento, a não ser que ele comprove um tal de motivo poderoso, tá? Que é o que diz a CLT. Então, se ele comprovar um motivo poderoso, efetivamente, ele não precisa arquivar a sua reclamação, tá? Agora, se a reclamada não vai na audiência, a priori seria o quê? Revelia. Isso, muito bem, tá? Mas aí nós temos a seguinte situação. Se vai o advogado munido da contestação e os documentos, a contestação e os documentos serão aceitos em audiência, tá? Então, todos esses detalhes são importantes de vocês lembrarem, ok? Na hora lá, antes de fazer a prova, eu digo, não, vou fazer uma meia hora ali de uma revisãozinha para que vocês tenham esses conceitos da fase inicial do processo trabalhista presentes na cabeça de vocês.
tá? Agora, olha só, e na fase recursal? Bom, na fase recursal vocês têm que lembrar o quê? Recurso ordinário. Recurso ordinário é o recurso da sentença trabalhista, certo? Certo, recurso ordinário é o recurso da sentença trabalhista, mas não só da sentença trabalhista. Quando eu tiver especificamente processos que tenham a competência originária do tribunal, então nesses processos, se houver a necessidade de recurso, também será um recurso ordinário. Então o recurso ordinário, ele tem duplo cabimento. Ele cabe da sentença trabalhista e ele cabe também daqueles processos que têm o quê? A competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. Ou seja, o processo nasceu no Tribunal Regional do Trabalho. Um exemplo disso é ação rescisória. Outro exemplo disso é o dissídio coletivo. Dissídio coletivo, colegas, não nasce na vara. Dissídio coletivo nasce sempre no tribunal, tá? Então, o dissídio coletivo nasce no tribunal e da sentença normativa, que é o nome da sentença de um dissídio coletivo, cabe recurso ordinário, tá? Então, vamos lá, coleguinhas, queridos, olhem para cá. Como é que funciona? Vamos fazer a diferença aqui rapidamente também entre um dissídio individual e um dissídio coletivo, para vocês visualizarem qual é a diferença, tá? Então, queridos, olhem só. Quando eu tenho um dissídio individual, isso vai nascer na vara. Então, o processo vai nascer na vara do trabalho, porque ele é individual, certo? O juiz, ao prolatar a sua decisão, ele prolata uma sentença. Esta sentença será recorrível através de um recurso ordinário, que será remetido ao Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar este recurso ordinário, ele julga através de um acórdão. E se eu quiser recorrer desse acórdão, eu vou recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho através de um recurso chamado recurso de revista. Então, esse é o passo a passo de um processo que nasce na vara do trabalho, de um processo que nasce num dissídio individual, tá? Agora, se for um dissídio coletivo, colegas, olhem só, né? Só para me fixar, hein, professor? Pois não? Tem pergunta? Não, só para fixar. Do acordo, caberia recurso ordinário, mas o próprio TRT seria... Não, eu não disse isso. Não, eu sei que você não disse, é eu que quero fixar. Tá? Aqui, no dissídio individual da sentença, cabe um recurso ordinário. Para onde é que vai ser endereçado este recurso ordinário? Para o TRT. Agora, do acórdão que julga este recurso ordinário, cabe recurso de revista para o TST. Mas é isso aí, tem que perguntar. Gostei. Tá? Porque senão fica um monólogo, xarope pra caramba. Então tem que perguntar. Então, fixa nisso, ok? Ele vai subindo, tá? Para o TST. Agora, olha só a diferença. Querido, quando nós temos um processo coletivo, ele já nasce no próprio tribunal. Diferente, né? A petição inicial do processo coletivo, do dissídio coletivo, ela é distribuída no próprio tribunal, tá? Então, assim, aqui no dissídio coletivo, ele vai nascer aonde? No Tribunal Regional do Trabalho. Olha a diferença, tá vendo? É visual a diferença, digamos assim, para fixar, né? Então, ele nasce no Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar esse dissídio coletivo, ele dá uma sentença.
Só que o nome dessa sentença é sentença normativa. Tem um nomezinho diferente. Desta sentença normativa cabe recurso ordinário. E aí eu tava vendo. Exatamente. Eles devem ter. Isso. Tá? Então, olha só. E aí, para onde vai? Né? Vai para o segundo grau de jurisdição, vai lá para o TST. O que tem lá que não tem aqui? Recurso de revista só cabe no dissídio individual. Não cabe recurso de revista no dissídio coletivo. Típica pergunta de FGV. Claro que eles vão contar a historinha, né? O Sindicato das Professoras Patricinhas do Estado do Rio Grande do Sul, Mega Piriguetes S.A., ingressa em juízo para pleitear a concessão de Bolsa Louis Vuitton para toda a categoria, certo? Então, isso é um dissídio coletivo, porque eu estou falando do quê? De um sindicato, né? Que está pleiteando em nome próprio o direito de toda uma coletividade. Então, aí eu já sei que eu não posso ir para o esqueminha do direito individual. Eu tenho que ir para o esqueminha do direito coletivo, do dissídio coletivo. Agora, se o problema vem assim, ó, Joãozinho da Silva, né? Ou então agora eles não botam mais nem sobrenome nas pessoas, tá assim, ó, Silvio, Flávio, Pietro, tá? Eles botam nomes assim, Dalmo, nomes diferentes, Juliana. Então eles botam os nomes das pessoas só. Então se a gente vê que é uma pessoa, né, um ser portador de RG e CPF, é uma pessoa individual, certo? Tá ligado? Então tá. Entenderam isso? Alguma perguntinha até aqui? Não? Tá? Então assim, ó, isso aqui é um esqueminha para vocês diferenciarem o dissídio individual do dissídio coletivo, certo? Na fase recursal. Então assim, ó, uma pequena revisão, bem pequena mesmo, só para a gente contextualizar, né, a matéria, que a gente sai de uma disciplina e entra na outra e dá um nó na cabeça do filho, né? Então vamos desinosar o filho, certo? Para a gente começar a ver agora as questões que nós temos sobre direito processual do trabalho. Via de regra, sempre 5 em cada prova, ok? Então, vamos tentar resolver, solucionar essas questões. E vamos ver aqui qual a técnica para resolver as questões de direito processual do trabalho, tá? Então, assim, ó, foco na telinha. A pessoa agora vai ter que aprender a mexer nessa coisa. Vamos ver, pela primeira vez na vida. Momento. Eu consegui. Então vamos lá, tá? Olha só isso aqui. O seu escritório foi contratado pela empresa Alumínio Brilhante Limitada para assisti-la juridicamente em uma audiência. Então estou falando de audiência, ok? Você foi designado para audiência. Você quem? Se é seu escritório, quem é que eu sou aqui? A parte? Não. Quando eles começarem com seu escritório foi contratado e você foi designado, eu não sou parte no processo. Eu sou quem? Advogado. Então eu tenho que olhar a questão não com os olhos das partes, reclamante e reclamada. Eu tenho que olhar a questão com o olho de Deva, tá? Beleza. Você foi designado para audiência. Forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos. E afirmaram que tudo já havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Ah, então para aí. Aí tu pega lá tua prova e vai fazer o seguinte, filhote. Vem na tia. É o seguinte. Vai sublinhar o quê? Seu escritório. Sublinha, para não te confundir e não achar que tu é parte, tá? Depois, segunda coisa que tu vai fazer, continua. Você foi designado. Bom, então eu tenho certeza, tá falando comigo, advogado. Depois continua. Para a audiência, forneceram-lhe cópia da defesa e dos
documentos e afirmaram que tudo já havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Sublinha processo eletrônico. Então eu sei que eu estou falando de um processo que é eletrônico, que não é um processo físico. Maravilha. Mas olha só o que eles vão fazer. Na hora da audiência deste processo eletrônico, né, foi aberta a audiência, bem como os autos eletrônicos do processo. E o juiz constatou que a defesa não estava nos autos. Tá? Então eu tenho o que aqui? Vem comigo. Hoje eu vou te enlouquecer. Hoje eu tenho um processo eletrônico, certo? Um processo eletrônico já era para a defesa estar onde? Dentro dos autos. O juiz abriu o processo eletrônico e viu que não tinha defesa, que a defesa não estava lá. Defesa, leia-se aqui, contestação. Então, a FGV não vai chamar de contestação, a FGV vai chamar de defesa. E aí vocês já estão cansados, porque são as 5 últimas questões da prova e nem se dão conta. Defesa do réu? Recurso em sentido estrito, e aí faz aquela confusão do caramba, tá? Então, olha só, vamos sublinhar as partes principais da questão. Vocês não vão morrer por isso. E também não vão eu vou perder tempo para sublinhar tudo. Não vai não, foi assim que eu passei, tá? Então, olha só, olhou lá, defesa, então quando cair a palavra defesa aqui, vocês já sabem que é contestação, tá? Então, ele constatou que não tinha contestação, mas apenas os documentos. Diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar a defesa. E aí, olha só, nos exatos termos da CLT, posso apresentar a defesa ou não? Sim. Qual é a resposta disso? Eu posso fazer a defesa oral em 20 minutos. Tá? Mas olha como eles vão induzir vocês a erro. Entregar a cópia escrita que está em sua posse? Mas é processo o quê? Eletrônico. E não está escrito na CLT que se não estiver lá a defesa, eu posso entregar por escrito. Diz apenas que eu posso fazer a defesa até a audiência. E a forma que a gente tem é os 20 minutos e falando. Então, cuidado, tá? Seja processo eletrônico, seja processo não eletrônico, a contestação, via de regra, ela é ato de audiência, no tempo de 20 minutos. Será que é essa a resposta mesmo? Ou então a professora está ensinando coisa errada, né? Coisa feia. Cadê a coisa que mexe aqui? Tá lá, tá? Letra B, de barbaridade, certo? Então, vejam vocês como eles gostam. Essa aqui eu não me lembro se caiu no último ou no penúltimo exame. Agora, da banca da FGV, pós-reforma trabalhista. Então tem que ter todo esse cuidado. Também tem que trazer questões que sejam recentes porque foram cobradas a reforma trabalhista que cai para vocês. Tá? Foi aí? Então tá. Agora olha só. Como eu disse para vocês durante todo o tempo que nos conhecemos na primeira fase, cada vez mais os enunciados das questões estão gigantes. Começaram com 2, 3 linhas, hoje em dia é um número incontável de linhas. Às vezes 15, 16 linhas num único enunciado, que é o que aconteceu aqui, tá? O Juca ajuizou uma ação trabalhista em face da sua ex-empregadora, que é uma empresa privada. Então eu já sei. Então, peguei lá minha folhinha, aquela de rascunhos, escrevi Juca. O Juca está na empresa privada, tá? Agora o Paulo também ajuizou uma ação
mas em face do seu ex-empregador, uma empresa de prestação de serviços, e também do município de Nova Iguaçu. Colegas, município de Nova Iguaçu é o quê? Administração pública. Veja que a FGV não vai botar o ente de administração pública. Ele vai dar um nome a ele. E o nome que foi dado aqui é o município de Nova Iguaçu. Então tá, Juca para uma empresa privada, e é Paulo, né? Paulo foi para o município. Não interessa qual é, o município. E também para uma prestadora de serviços. Então aqui tinha 2 réus, certo? 2 reclamadas. Aí olha só. Os respectivos advogados atribuíram o valor correspondente a 20 salários mínimos à causa de Juca. Então, Juca, 20 salários mínimos. E 15 salários mínimos à causa de Paulo. Adivinha qual vai ser a pergunta que eles vão querer de vocês? Qual é o rito ou procedimento que cada uma destas 2 reclamações tem que ter? E agora? Eu vou ter que me lembrar que pelo rito sumaríssimo, a exclusão da lide quando houver administração pública. Município é o que é município? Foi assim que responderam aqui. Não, vamos acordar, olá. Todo mundo acordando aqui rapidinho, senão dá uns gritos aqui, mas acorda rapidinho, tá? Mas olha só, queridos, é administração pública. Pode este tal de Paulo, o rito dele ser pelo sumaríssimo? Não. Então, Paulo vai ser o quê, gurias? Um baita de um ordinário, tá? E o Juca, olha lá, 20 salários mínimos. Por onde vai Juca? Sumário é até 2 salários mínimos, filhos. Pois é, Juca é 20 salários mínimos. Juca vai pelo sumaríssimo. Cuidado, civilistas de plantão. Cuidado com o CPC. Aqui não se aplica esta coisa, tá? Aqui, minha conversa é só na CLT. Resposta disso aqui, qual a letra vocês botariam? A de amor. Que fofo, muito, tá? A de amor. Então, olha só, peguei a questão, vai fazendo assim, ó, vai montando na questão esqueminhas. A melhor coisa que tem pra gente entender a questão é desenhar a questão. Ah, mas ela tá louca, eu vou desenhar 80 questões? Vai! E vai acertar. Porque quando a gente desenha, parece que aquilo facilita na cabeça da gente. Então, peguei uma questão dessa que, vamos combinar, ela é gigante, né? Peguei uma questão dessa que tem Juca, que tem Paulo, que tem valor da causa diferente. Faz o esqueminha. Olha, Juca é empresa privada, é 20 salários mínimos. Paulo é município, né? E também uma prestadora de serviços é 15 salários mínimos. Aí fica mais claro para vocês olharem a diferença entre um e outro. Então, para resolver as questões de direito processual do trabalho, eu aposto a minha carteira da OAB. Tem que desenhar. Para resolver, tem que desenhar. Ou senão vai dar um nó no cérebro de vocês. E vamos combinar, as questões de direito processual do trabalho que a banca não nos ouça, mas elas são mais ou menos que previsíveis o que eles querem saber, porque eles gostam sempre, não raras vezes, dos mesmos temas. Então faz o esqueminha, desenha, que não vai ter erro, tu vais passar. E vai valer o que ainda? Segunda fase, bolsa, Louis Vuitton, aquela. Tá? Certo? Qual a resposta disso aqui, então? Nós falamos A de amor. Todo mundo entendeu por quê?
superpoderosas, entenderam? As três, as meninas superpoderosas, entenderam por quê? Tá. Dupla de 2, entendeu? Olá, você, entendeu? Tá. Meus meninos entenderam também? Todo mundo entendeu? Você que está em casa entendeu? Entendeu, tenho certeza que sim. Tem que desenhar, tem que desenhar. Resolução de questão é isso, é a gente sublinhar e desenhar, sublinhar e desenhar, tá? Vamos para uma outra? Ai, Jesus, complexo, vamos lá. Essas coisas informáticas, eu nasci numa geração que não tinha computador, então difícil se adaptar a ele. Queridos, olha só, tá? A sociedade empresária Alfa SA está sendo executada na Justiça do Trabalho. Alfa SA é o quê? É uma empresa privada. Tudo bem, uma empresa privada. Tá. Aí o seguinte, né? Em 13/3/2018, há um ano atrás, recebeu citação para pagamento da dívida que possui em relação a um processo. Que tipo de processo? Trabalhista. Se é na Justiça do Trabalho, é porque é processo trabalhista. Juro por Deus. Tá? Então, olha só. Mesmo citada, a sociedade empresária permaneceu inerte. O que é um inerte? É um cara que não faz nada. E depois descansa. Então, olha só. Pelo que no 10º dia contado da citação, o juízo iniciou, então, a requerimento do exequente, a tentativa de bloqueio pelo sistema Bassanjud. E, paralelamente, inscreveu o nome do executado no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, BNDT. Isso aqui é o quê? Para vocês verem. Tudo que a gente viu até agora é reforma trabalhista. Por isso que eu falo. Tem que saber a reforma, tá? Olha só, então. Essa possibilidade da inscrição do executado no BNDT é uma alteração da CLT feita agora com a reforma trabalhista, tá? Tudo bem. Então, assim, ó, artigo 883-A da CLT, certo? Diz lá assim: a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto e gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção do crédito ou no BNDT, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias, a contar do quê? Da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Então, olha só. Quando falou em BNDT, estamos falando na questão da execução e estamos falando do artigo 883-A. E sei, então, que para que efetivamente este executado possa ter o seu nome inscrito nos órgãos específicos de proteção ao crédito trabalhista, digamos assim, estou brincando, BNDT, tem que ser em 45 dias depois que ele não pagar. Então, assim, ó, eu não posso inscrever o nome do executado antes disso. É só 45 dias a contar da data da citação. E mesmo assim, se não houver garantia do juízo. Então, peguei a questão. Tudo bem. Sociedade Empresária Alfa. É uma empresa privada. Sublinhei lá. Né? Aí continuei. Está sendo executada na Justiça do Trabalho em 13/3/2018. Recebeu a citação para pagamento da dívida. Então, sublinha ali. Recebeu a citação. Tá? Agora, olha lá. O juízo iniciou a requerimento do exequente a tentativa de bloqueio pelo sistema do Bassanjud e, paralelamente, inscreveu o nome do executado. Mas em quantos dias?
No 10º dia contado da citação. No 10º dia, Pedro, pode? Não. Tinha que ser a partir do 45º dia. Então, o que fez o magistrado aqui? Super. Errou, exato. Muito bom. O magistrado errou com E de maiúsculo, né? Então, olha só. Agora vamos ver as alternativas disso aqui. A gente já sabe que está errado, porque a questão falou em 10 e a gente sabe que é 45. Então tá. Bom, a letra A, de amor de novo. A atitude do magistrado está correta? Não, porque o prazo não foi o urubu-servado por ele. B, de barbaridade aquela. A lei deixa o arbítrio do juiz determinar a partir de quando ele vai fazer isso? Não. O juiz aqui não tem arbítrio. Nem árbitro, que nem eu vi esses dias numa aula, né? C. A Justiça do Trabalho não atua mais com a inserção e retirada do nome dos devedores no BNDT. Não. Então, qual a alternativa correta aqui? Letra D de jeans. Docinho, amada. Fofa ela. Olha só, é letra D de, assim, ó, jeans. Entendeu? Tá? Então, não vamos esquecer. Falamos em BNDT, estamos falando em 45 dias a contar da citação. Olhei lá na questão e tá 10º dia, errou. Não podia o juiz ter feito isso. E sabe que eu acho que a banca que faz a prova é tudo advogado, porque isso é o que eu mais vejo na prática. Acontecer isso, inserção do nome de forma equivocada antes do prazo de 45 dias. Não pode, tá? Coisa que mexe, vamos lá. Aí, ó, a gente acertou. É letra D de jeans. Direto para a carteira da OAB. Tá? Certo? Show de bola, né? Tá vendo? Então eu tenho que fazer o que mesmo? Sublinhar e desenhar. Sublinhar e desenhar e fazer o esqueminha. No que eu olhei lá e vi o 10º dia, já sei que tem algum probleminha na questão. Tranquilo, queridos? Olá, fofos e fofas. Tudo bom? Tranquilo aí. Então tá, pode interromper e fazer pergunta. Tá tudo bem, meu anjo? Tem alguma pergunta para fazer? Não? Então tá. 4. 4 é uma questão que é formulada daquilo que a prof, que é advogada, mais adora na face da terra. Honorários advocatícios. Tá? Esses honorários advocatícios a gente viu aqui nas nossas aulas de processo do trabalho aos sábados, manhã e tarde. E os honorários advocatícios a gente não pode confundir com o processo civil, que a senhora já viu que afeta ao processo civil. Porque lá no processo civil é de 5% a 20%. No processo do trabalho é de 5% a 15%. Nova redação da CLT, que antes a gente nem tinha honorários no processo trabalhista, tá? Então, assim, ó, o artigo 791A da CLT é o artigo que vai trazer a vocês, efetivamente, qual é o patamar efetivo desses honorários advocatícios. A pessoa perdeu a tampa, já localizou, tá tudo bem, tá? 791A, A de amor. Então vamos lá. Em reclamação trabalhista, ajuizada em fevereiro de 2018. Por que tá essa data aí? Porque é pós-reforma trabalhista. Ela foi ajuizada após a reforma que entrou em vigor em novembro de 2017. Ok? Os pedidos formulados por Paulo, viu que ninguém mais tem sobrenome agora, tudo Pedro, Paulo, essas coisas, tá? Em face do seu ex-empregador, foram julgados totalmente procedentes. Isso quer dizer que o Paulo fez o quê? Ele ganhou
a ação. Em relação à verba honorária, se o Paulo ganhou a ação, colegas, quem é que tem direito à verba honorária? O advogado do Paulo. Ou seja, o advogado do reclamante, tá? De acordo com a CLT, sabendo-se que o patrocínio de Paulo foi feito por advogado particular, por ele contratado. Então, o que a questão quer saber? A questão quer saber se são devidos honorários advocatícios ao advogado de Paulo e em que patamar são devidos esses honorários advocatícios. Aqui, o que eu tinha que sublinhar? Ajuizada em fevereiro de 2018. Porque aí eu sei que foi pós-reforma, ou melhor, pós-deforma trabalhista. Tá? Maravilha! Aí, olha a pergunta. É no segundo parágrafo, digamos assim, que não tem, né? É no segundo parágrafo, na segunda frase, pronto, ficou melhor. Na segunda frase da questão, em relação à verba honorária. Então, eu quero saber qual é a verba honorária daquele que, obviamente, ganhou a ação, que é o advogado de Paulo. Então, olha só, as alternativas. Não haverá condenação em honorários advocatícios porque o autor não está assistido pelo sindicato de classe. Antes tinha a ver, porque era assim, tá? Isso, inclusive, é uma súmula do TST, a 219, que não foi alterada até agora. Só que vale o quê? A súmula ou vale a lei? A lei. Tá? Olha ali a letra B. Haverá condenação em honorários advocatícios, né? De no mínimo 10% e no máximo 20% em favor do advogado. É isso? 10 a 20 na Justiça do Trabalho? É não. Haverá condenação em honorários de no mínimo 5% e de no máximo 15% em favor do advogado. E por último, somente se a assistência do advogado do autor for gratuita é que haverá condenação em honorários. Essa aí é viajamos, tá? Se alguém marcou, viajamos na lua, inclusive. Então, qual a resposta disso aqui, lindinhos? Letra C, de coração. Que fofo. Meiga ela. Tá? Então, a resposta a isso aqui é a letra C, de coração. Lembra, a gente teve uma aula aqui que eu falei desses honorários advocatícios. Tá? A gente fala de novo. E de novo. Então, peguei a questão. Olhei quando é que ela foi ajuizada. Fevereiro de 2018. Olhei que está falando de verba honorária. Tenho só que saber, aqueles podiam ter confundido. Podiam ter botado contra quem o Paulo estava litigando e poderiam ainda, nas alternativas, colocar o advogado da parte contrária. Eles nem fizeram isso para complicar a tua vida. Eles falaram exclusivamente dos honorários advocatícios devidos ao advogado de Paulo. E não esqueçam, honorários advocatícios são devidos ao advogado. A parte não tem direito aos honorários advocatícios. Essa é a parte do próprio advogado, tá? Vamos lá, Jesus. Olha só. Em uma reclamação trabalhista, o autor afirmou ter sido vítima de discriminação estética, pois fora dispensado pelo ex-empregador por não ter querido raspar o próprio bigode. Então é o seguinte, o bigodudo, né, tinha um trampo, tá? Então, ele fez uma reclamação trabalhista em que ele reclamou que ele foi vítima de discriminação bigodal, certo? Ele requereu, na petição inicial, tutela de urgência, para ser imediatamente reintegrado em razão de prática discriminatória.
O juiz, não convencido desta discriminação bigodal, tá? Indeferiu a tutela de urgência e determinou a designação de uma audiência com a respectiva citação da parte contrária. Como advogado do autor, então você é advogado do bigodudo, tá? Assinale a opção que contém, de acordo com a lei, e agora cuida aqui, e o entendimento consolidado do TST. Colega, sublinha essa parte. Entendimento consolidado do TST. Quando a questão, ainda que fale em lei, mas ela traz a expressão entendimento consolidado do TST, a resposta sempre estará ou numa súmula ou numa orientação jurisprudencial do TST. Não vai ser na lei que vocês vão encontrar a resposta da questão. E cada vez mais a prova da OAB, na primeira fase, está se utilizando deste subterfúgio de súmulas, OJs e até precedentes normativos do TST. Tá? Então, olha só. Como advogado do autor, assinale a opção que contém, de acordo com a lei e o entendimento consolidado do TST, a medida judicial a ser manejada para reverter a situação e conseguir a tutela de urgência desejada. A pergunta é: qual o recurso cabível? É isso que eles querem saber. Qual o recurso cabível da decisão do juiz que negou a tutela de urgência? E agora? Eu chuto, é ótimo. Eu falei em aula. Vou pegar os meus alfarrábios. Estou pegando os meus apontamentos. Ah, mas a tia falou em aula. E lembra bem em que situação... Esta tia aqui. A Lenara não é tia, né, meu? A Lenara é piriguete que nem os outros aí. Tia sou eu. Tá? E aí? Isso está numa súmula do TST. A resposta está numa súmula do TST. Tá? E está na apostila de vocês, inclusive. Aquela que vocês reclamam, mas não leem. Essa mesma, tá? Então, olha só. Quando for decisão interlocutória, me lembro que eu falei bem em sala de aula isso. Quando for decisão interlocutória, não cabe recurso na Justiça do Trabalho. As decisões interlocutórias são irrecorríveis por força da súmula 214 do TST. Entretanto, se tratar de tutela de urgência, o recurso cabível será o mandado de segurança, por força da súmula 414 do TST. Tá na apostila, sim. Agravo de instrumento é decisão interlocutória do 1015 lá no processo civil, que não se aplica ao processo do trabalho. As decisões interlocutórias no processo do trabalho são irrecorríveis. As únicas exceções são as 3 previstas na súmula 214. E se tratando de tutela provisória de urgência, aí sim, cabe recurso e o recurso será o mandado de segurança. O que elas estão em folheia e folheia? E a senhora estava em aula, que eu lembro. Olha, de corpo presente, sim. Agora, a cabeça...
Foi bem no início da aula, não tinha ido não. Foi em petição inicial. Tem anotado, né? Pois é. A apostila tá A apostila, pois não, colega? ela tá em texto, dentro do texto. Uhum. Tá? Vocês entenderam isso aqui? Nunca mais vão esquecer, né? Não tem como esquecer. Tá? Olha só, queridos. Anota aí. Vamos anotar. Ditado. Vamos anotar? Melhor, né? Vamos lá, Pedro. Força na peruca, filhote. Anota aí. As decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho são vírgula de imediato vírgula irrecorríveis. Por força do que disciplina a súmula 214 do TST. Ponto. Entretanto, vírgula. Em se tratando, e agora bota em letras maiúsculas e garrafais. Não é para escrever isso, entendeu? Em se tratando de tutela de urgência. Isso, bota em vermelho, muito bom. As decisões interlocutórias serão recorríveis. Que amor, ela achou. Ô, festa. Através de mandado de segurança, conforme disciplina a súmula 414 do TST. Ponto final. Achou então, meu amor? Então a tia não estava mentindo, né? A tia... 214. Isso, amada. A tia tinha contado a verdade pra tu, né? Tá. Foi, galera? A gente entendeu aqui. O que a gente tinha que sublinhar aqui, então? Que foi em tutela de urgência. Tá desenhado ali, ó. Indeferiu a tutela de urgência. Falou em tutela de urgência, está falando de uma decisão interlocutória. E veja como a FGV malvada. Dentre as alternativas está lá o agravo de instrumento, que é o recurso cabível no processo civil. Mas a B ia ser a mais fácil de marcar. Nada poderá ser feito por se tratar de decisão interlocutória que é irrecorrível na Justiça do Trabalho. Tá vendo? Porque se não fosse uma tutela de urgência, seria essa a resposta. Exato. Depende se não fosse um dos casos da súmula 214. Né? Então, olha só. Tudo depende. Tem que analisar a situação. Isso aqui é um baita pega, ratão. Todo mundo caiu na letra B, mas foram de cara.
Ai, são os trouxas, essas FGV aqui, ó. De, bah, que loucura. E aí, errou. Certo? Vamos lá. Então, se for tutela de urgência, mandado de segurança. Se for tutela de urgência, mandado de segurança. Se não for tutela de urgência, aí tem que ver se não é um dos casos da súmula 214. Tranquilo? Então tá. Vocês vão ler, né? Já passou o carnaval e tal, então vão ler agora. Certo? Então, esquece Laguna e tudo que lá aconteceu. Então, voltando. Olha esta agora. Em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da ré na inicial, para a qual foi expedida notificação citatória. Decorridos 5 dias da expedição da citação, não tendo havido qualquer comunicado ao juízo, houve a realização de uma audiência, a qual apenas compareceu o autor e o seu advogado, o qual requereu a aplicação da revelia e confissão da sociedade empresária ré. O juiz indagou ao advogado do autor o fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no processo, além da expedição da notificação. Diante disso, na qualidade de advogado de quem aqui? Do autor. À luz do texto legal da CLT. Então, eles não querem saber de jurisprudência, nem súmula, nem OJ. Então, sublinha ali, à luz do texto legal da CLT. E sublinha também que for decorridos 5 dias da expedição da citação. E agora, assinale a alternativa correta, tá? Essa questão a gente até falou aqui hoje, né? Na hora da micro revisão que a gente fez aqui. E essa questão em específico, ela está prevista na CLT aonde? Falei até o artigo hoje aqui. E li o artigo, inclusive. E aí, coleguinhas, de onde está? Hoje, gente, pelo amor da Bacajércia. Agora. Jesus. Há 5 segundos atrás. Tá bom, 841, porque vamos ficar procurando até amanhã. Então, 841, né? Falei hoje. Não falei hoje, gurias? Falei. Tá? O que diz o 841, amores? Pega aí o de coisa de vocês. O que diz o 841? Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. E aí? Qual a resposta correta? Presume-se recebida a notificação 48 horas postada, sendo não recebimento ônus de prova de quem? Quem é que tem que provar que não recebeu a contestação? A notificação. Olha só. O artigo 818, alterado com a reforma trabalhista, fala do ônus da prova. Tá? Então, o inciso 2º do 818 diz assim: ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Então, é ônus da prova do reclamado. Provar o quê? O não recebimento da notificação. Tá? Então, aqui tem que fazer uma leitura conjunta de 2 artigos. Do 818
em acordo com 841. Vamos ver as alternativas. A mera ausência do réu, independentemente de citado ou não, enseja revelia e confissão. A mera ausência dele. Independentemente de citado. Colegas, se o réu não foi citado, como é que ele vai estar lá? Como é que vai ter revelia se o réu não foi citado? Então, aquele independentemente ali da letra B está errado. Só haverá revelia se o réu foi regularmente citado e não veio. Agora, olha só. Descabe o requerimento de revelia e confissão se não há confirmação no processo do recebimento da notificação citatória. Só que o que diz o 841? Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de secretaria, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer. Então, olha só. O que diz aqui? A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embargos ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital. Isso no rito ordinário, porque lá no rito sumaríssimo não cabe, né? Então, assim, ó. Quando eu tenho uma notificação e que no prazo de 48 horas foi enviada essa notificação, é aquilo que a doutrina acabou chamando de presunção de recebimento de notificação. Tá? Então, assim, só que esta presunção não é absoluta. É uma presunção relativa, porque pelo ônus da prova pode efetivamente quem? A empresa provar que não recebeu a notificação. Então, qual a resposta para isso aqui? Essa é difícil, né? Olha, das últimas 6 provas, essa aqui foi a questão mais difícil que eu vi formulada. Porque a gente vai ficar entre A e C. Concordam? Sim. Quer que a gente fica, né? Olha, descabe o requerimento de revelia e confissão se não há confirmação no processo de recebimento da notificação citatória. Mas o que eu acabei de falar para vocês? Que 48 horas passadas, presume-se recebida a notificação. E eu disse para vocês que não é uma presunção absoluta, que é uma presunção relativa. Essa é difícil. É porque você parece que não tá É. errado. Só que assim, ó, eu não tenho como fazer o requerimento nessas 48 horas de revelia, né? Efetivamente, porque presume-se que ele recebeu. Ainda que não tenha chego ainda nos autos a confirmação do AR. Tá? Então, a resposta disso é abobei-me, de tão difícil. Essa foi dificilzinha mesmo. Certo? Vamos lá. 7ª. Questão vando. Né? Então, olha só o que aconteceu com o vando, né?
Você é luz, é raio, estrela e luar. Não, mas esse aqui é com V, não é com W, né? É um Vando diferente. Então o Vando, né, que Deus o tenha, ajuizou uma reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Cetro Dourado Limitada. O que será que esse louco trabalhava, né? Cetro Dourado Limitado, o que será que fazia nessa empresa? Na qual trabalhou por 5 anos, 3 meses, na condição de vigia noturno. Ele vigiava o Cetro Dourado. Tinha que ser o Vando. Então, olha só. A sociedade empresária não compareceu à audiência. Daí porque o pedido foi julgado procedente à sua revelia. Contudo, a sociedade empresária interpôs um recurso ordinário no prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal, mas com valor inferior ao devido. R$10 a menos nas custas e R$500 a menos no depósito recursal. Com base na situação retratada, na lei e aonde? Entendimento consolidado do TST. Assinale a afirmativa, e dizer alternativa, a afirmativa correta. E agora? Essa eu também falei na aula, tá? Na aula que a gente teve sobre recursos. E eu falei para vocês que a gente separou a aula em teoria geral dos recursos e recursos em espécie. Na parte da teoria geral dos recursos, eu disse para vocês o quê? Que nós temos um juízo de admissibilidade. Que nesse juízo de admissibilidade, no processo do trabalho, nós temos 5 coisas principais: o cabimento, a tempestividade, o preparo, a representação processual e o interesse e a legitimidade para recorrer. Concordam? Então tá, beleza. Então, colegas, isso aqui entra dentro do preparo. Vamos dar uma recordada como é que funciona o preparo? Então, assim, ó, quando eu falo em preparo, né, eu estou falando no quê, queridos? Depende de quem está recorrendo. Porque o preparo no processo trabalhista, ele é diferente para o reclamante e para a reclamada, tá? Quando o preparo é do reclamante, se ele tiver o benefício da justiça gratuita, isto significa o quê? Isto significa que não há preparo. Nós temos a isenção, né? Não há preparo. Então, não há preparo, há isenção de preparo, porque o cara está litigando sob o benefício da justiça gratuita, ok? Amados, olha para cá. Olhem para cá. Amados, olhem. Não é olhem. Português bravo, vamos lá. Então aqui, ó. Mas se o preparo é da reclamada, como é que se faz o preparo? Preparo é custas mais depósito recursal ou depósito judicial. Tem gente que chama de judicial. Vamos chamar de depósito recursal, tá? As custas, elas são, no mínimo, um patamar mínimo de R$10,64 pela nova CLT, pela reforma trabalhista. E o máximo das custas é 4 vezes o maior valor do benefício do regime geral de previdência social. E o depósito recursal é aquele que sempre será informado por uma tabela do TST, isso aí. Então, nós temos a tabela do TST para depósito recursal em recurso ordinário. Vamos dar um exemplo, 10 mil. Em recurso de revista, que é sempre o dobro do recurso ordinário. Então, todo mês de agosto, todos os anos, o TST, ele publica essa tabela, tá? Então, olha só. Então, para a reclamada, o preparo é custas mais depósito recursal. Para o reclamante, se tiver benefício da justiça gratuita, não há preparo. E se não tiver, é custas. Tá?
Então, benefício da justiça gratuita, o cara não tem preparo, porque ele é isento. Agora, se ele não tem o benefício da justiça gratuita, ele tem que pagar as custas, ok? No mesmo patamar ali, um mínimo de 10,64 e um máximo de 4 vezes o maior valor do regime geral de previdência social. Ok, queridos? Então, isso aqui é o preparo, tá? Então, aí o que acontece? Entra em vigor o Código de 2015, que dá a possibilidade de se fazer a complementação daquilo que não foi feito antes. Então, essa complementação será feita num prazo de 5 dias. Isso está numa orientação jurisprudencial, que é a OJ 140. Tá? Então, olha só. Essa aqui é uma questão específica sobre a OJ 140. Então, agora vamos tentar responder. Então, vamos lá. O que aconteceu, então? A sociedade empresária interpôs recurso. Olha para o quadro. Eu estou falando de reclamante ou de reclamada? Reclamada. O preparo para reclamada é custas mais depósito recursal, com valor inferior ao devido. Com base na situação retratada na lei, no entendimento consolidado do TST, quer dizer, de novo, né? Assinale a afirmativa correta. O recurso não pode ser conhecido porque houve revelia. Assim, a sociedade empresária fica juridicamente impedida de recorrer. Pô, mas quem é revel pode recorrer até da mãe do Badanha, tá? Pode recorrer de qualquer negócio. Na Justiça do Trabalho, não existe possibilidade de se sanar vício referente à diferença no preparo, motivo pelo qual o recurso será considerado deserto. O juiz deverá assinalar o prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença das custas do depósito recursal sob pena de deserção. Em tese, seria possível que a sociedade empresária recolhesse a diferença das custas, mas não há previsão jurisprudencial de prazo para complementar o depósito recursal. A OJ 140, ela te dá a possibilidade de complementação tanto de custas quanto de depósito recursal. Então, qual é a resposta aqui, filhotes? Qual é a resposta aqui? C de coração. Fofo isso. Lá ia eu para trás, né? Tá? Entenderam por quê? Resposta OJ 140 do TST. Com nova redação, dia 17 de abril de 2017. Para jogar no bicho, né? 17. Entendeu? Tá? Deu, filhotes. Então tá. Calma. Tem muito mais coisa ainda. Vamos lá. Certo? 8. A 8. De novo. Pois é. Uma entidade filantrópica, que nome, né? Foi condenada em reclamação trabalhista movida por uma ex-empregada em fevereiro de 2018. Fevereiro de 2018. Significa que foi pós-reforma. A sentença transitou em julgado e agora se encontra na fase de execução. Apresentados os cálculos e conferida vista à executada, o juiz homologou a conta apresentada pelo exequente. Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos de devedor para questionar a decisão homologatória, assinale a afirmativa correta. Então agora a gente está em que mundo? Na execução, tá? Então olha só, aí vem o seguinte, né? Como é que funciona essa questão do executado
lá na fase de execução. Então, a execução no processo do trabalho começa lá no 876, tá? Da CLT. Cadê ele? Aqui, certo? Então, aí já vamos relembrar duas situações, queridos. Não esqueçam que, primeiro, a execução no processo trabalhista pós-reforma tem que ter início pelas partes. Somente o juiz trabalhista iniciará a execução se a parte estiver litigando através do jus postulante. Isso está no 878. Então, vamos relembrar isso aí, que é importante também, tá? Bom, aí agora, a criatura quer apresentar os embargos do devedor, certo? Para questionar a decisão que homologou os cálculos. E aí ele quer saber aqui, em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos do devedor para questionar a decisão homologatória, assinale a alternativa correta. Bom, e agora? Entidade filantrópica. É na execução, não é no recurso. Tu está confundindo, eu te olhei. A senhora está confundindo com 889, não é isso? Parágrafo 9º e 10º. Porque a gente não tinha chegado na parte da execução ainda quando ele falou. Tá bom, tá esperta ela. Tá, muito bem. Tá, filhote? A gente está nos embargos do devedor. Então, a gente está dando dentro lá da execução. E aí, como é que fica? Entidade filantrópica precisa garantir o juízo para ajuizamento de embargos do devedor? Vocês vão morrer procurando isso na CLT. Só que a questão está te dizendo, né? Onde é que vai... Como é que eu vou pensar isso daqui? Nessa fase executiva. Sim, falei. Tá? Mas olha só, ela disse assim, a colega disse, eu tô pensando que a senhora falou na aula e tal. Mais ou menos isso, tá? Mas olha só para esclarecer, né? A colega tinha confundido a parte dos embargos do devedor, né, com o depósito recursal. Então, se vocês olharem o parágrafo 10º do artigo 899, vai dizer assim, ó, são isentos do depósito recursal as entidades filantrópicas. Então, é lá no depósito recursal, né? No recurso, porque embargos do devedor é recurso? Não. Embargos do devedor é a defesa do executado na execução. Tá? Então, o executado, para que ele possa embargar a execução, via de regra, ele tem que garantir o juízo, né? Isso está bem claro na CLT, certo? Então, olha lá, tá? Depois da liquidação do 879. Aí sai o mandado. Ele recebeu. Então, assim, ó. O 882 vai dizer que o executado que não pagar a importância reclamada, ele pode garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente. Então, via de regra, né, eu tenho que pagar. Agora, olha o parágrafo 6º do artigo 884. É isso, né? 884, tem que achar ele aqui.
O parágrafo 6º do 884, ele vai dizer que a entidade filantrópica é o quê? Isenta de garantir o juízo no caso da execução. Então, a exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Então, há ou não há a necessidade de garantia do juízo? Aqui eu tinha que me ligar o quê? Qual é o tipo empresarial da empresa? Então, tinha que sublinhar entidade filantrópica. E depois, o quê? Embargos do devedor. Então, vamos decorar? Seja para recorrer, ou seja para garantir o juízo na execução, a entidade filantrópica está isenta. Tranquilo? Então, eu sei que a entidade filantrópica, via de regra, é isenta. Tá? Vamos para a questão? Vamos atrás da resposta aqui, então. Não há necessidade de garantia do juízo, no caso apresentado, para o ajuizamento de embargos do devedor. B. Se executado deseja questionar os cálculos, deverá garantir o juízo com dinheiro ou bens e então ajuizar embargos do devedor. A executada, por ser filantrópica, poderá ajuizar embargos de execução desde que garanta a dívida em 50%. A entidade filantrópica não tem finalidade lucrativa, daí porque não pode ser empregadora. Jesus! De modo que a execução contra ela não se justifica. E ela poderá ajuizar embargos a qualquer momento. Quer dizer, daqui a 5 anos eu vou lá e ajuizo embargos. Esse a qualquer momento, viajamos total. Resposta disso aqui é letra A. O que a gente vai sublinhar mesmo? Entendemos, então, a questão 8? Sim? Então tá. Vamos para a próxima questão. 9. Olha, de tudo que a gente viu, essa é até singela, né? Porque as alternativas são minúsculas. Então, as alternativas, porque a questão é gigante. Então, vamos lá. Uma sociedade empresária. Vai lá em sociedade empresária, não fala mais nada. Falou no sentido lato sensu. Ajuizou uma ação de consignação em pagamento. O que é ação de consignação em pagamento? É a ação que a empresa ingressa em juízo contra o empregado. Porque o empregado sumiu, porque o empregado não apareceu mais para trabalhar, porque o empregado tomou chá de sumiço, tá? Em face do seu ex-empregado, com o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para a audiência una, a empresa não compareceu, nem se justificou, estando presente o ex-empregado. Indique, de acordo com a CLT, o instituto jurídico que ocorrerá em relação ao processo. Para não errar, a gente vai desenhar. Quem é que está entrando com a ação? Então, tinha que sublinhar ali a ação de consignação em pagamento. Então, é a reclamada que está entrando com a ação de consignação em pagamento. Isto significa, né, que a reclamada, aqui ela vai ser, na realidade, o reclamante. Porque é ela que está entrando com a ação. Certo? E aí, quem é que não vai? Quem é que não vai na audiência? A própria reclamada. Olha a primeira opção que eles te botam ali. E todo mundo vai, né? Porque a gente fica, empresa é revelia, e empresa é revelia. Mas como é que é revelia do autor da ação? Tá? Mas e aí?
que vocês acham aqui? Qual é a resposta? A gente viu hoje. Aqui, naquela rapidinha que a gente deu. Se o reclamante não vai, se a empresa não vai, é o arquivamento. Mas olha que de cara eles botam a revelia. Então aqui eu tinha que... Por isso, gente, que tem que se ligar. Porque essas questões estão lá no fim da prova e vocês já estão cansados. Mas se vocês têm mais intimidade com o processo do trabalho, começa a prova pelo fim. Não começa a prova pelo 1. Começa a prova lá pela 76, 77, 78, 79, 80. Tá? Se o cara tem mais facilidade em processo do trabalho, não estou falando de direito material, estou falando de direito processual, começa a prova pelo fim, é a minha dica. E sublinha. Sociedade empresária ajuizou a ação. Sublinha aquilo ali. Então é a reclamada, quer dizer, a empresa que entrou com a ação. Para não errar. Porque senão vocês vão direto na revelia. Que era a ideia aqui, né? Caiu? É. A gente cai. É difícil tirar, né, da cabeça. É difícil tirar da cabeça que existe a possibilidade da empresa entrar com uma ação trabalhista. Aqui na segunda fase, quando a gente prepara vocês para a segunda fase, eu ensino até a fazer a peça da ação de consignação e pagamento, porque vai lá que, né? Vai que caia, tá? Então assim, ó, tem que fazer o sublinhar, tem que desenhar. O que a gente aprendeu hoje, aqui na tarde de hoje? Sublinhar e desenhar, sublinhar e desenhar. Vamos fazer o esquema que é assim que a gente resolve a questão com mais facilidade. Ô, professora, eu vou mostrar meu caderno de provas depois que eu sair da prova para a senhora, vai estar todo desenhado, cheio de estrelinha. Que lindo, filho, ó. Vou adorar ver, tá? Mas é assim, tem que sublinhar, tem que desenhar e fazer o esqueminha. Essa não era difícil, concordam? Essa foi a mais fácil de todas que a gente viu até agora. Essa era só uma questão de prestar atenção. Não precisa... Ai, mas eu errei, vou me jogar. Não precisa ser jogada da janela, tá? Ela tá assim, apavorada. Não precisa. Errou, errou. Isso acontece. Mas agora, ó, como é teu nome, meu amor? Vitória, né? Vitória é o seguinte, V de verbo neles, V de Vitória. Olha só, teu nome já diz tudo, meu amor, tá? Então é o seguinte, Vitória, olha lá, ação de consignação em pagamento. Então quem entrou foi a reclamada. Porque só pode consignar coisas em juízo aquele que tem coisas a pagar. Não se consigna quem não tem nada para pagar. Tá? Tranquilos? Então tá. Professora, só um detalhezinho aí, só por... Pois não. Eu sempre digo para fixar, eu digo memorizar. Claro, meu querido, pode perguntar à vontade. Tem pergunta, filhote? Fala lá. Ela foi revelia e eu, sinceramente, eu ia marcar B. Porque o que eu pensei? Eu ia marcar B por quê? Porque minha linha de raciocínio. A empresa não compareceu. Não é. Duas hipóteses. Ou o juiz libera o pagamento, que já está depositado em consignado, ou para fechar de vez é marca. Eu, sinceramente, já levou na A e eu erraria na B. Agora foi o arquivamento. No arquivamento libera igual o pagamento e arquiva isso. Então. Porque está o depósito em consignação. Olha só. Ele tinha o objetivo de realizar o depósito. Onde é que está dito que isso foi feito? Ah, tá. Não tá. É mais ou menos isso. Tá? Mas tu entendeste? Não diz ali que foi feito, né? Não, agora eu vou ficar com a opção dela, eu inventei. Tá. Eu já fui um pouquinho além ali. Não, mas sabe qual é o problema de vocês todos aqui? Vocês são muito inteligentes, então a gente vai além daquilo que a questão, né, quer. Então assim, ó, gente, olha só o que eu vou falar agora, horrível. Mas mas olha só, horrível que eu vou dizer, tá? Esqueçam aqui aquilo que vocês aprenderam na faculdade das hermenêutica. Aqui não dá para interpretar nada.
É o que tá ali. Não dá para ir além. Foi além. Errou. Então, diz ali que ele tem o objetivo de realizar o depósito das verbas resilitórias devido ao trabalhador e obter a quitação judicial da obrigação. No dia designado para audiência, a empresa não compareceu nem se justificou. Mas o ex-empreguete foi. E veja, é de acordo com a CLT. Quando quem entra com a ação não comparece, é o arquivamento. Porque a remarcação da audiência é somente se houver, e vocês não vão esquecer isso, o motivo poderoso. Só vou remarcar a audiência se houver motivo poderoso. Sim, esse é esotérico. Tá? Se não tem motivo poderoso esotérico, não tem por que remarcar a audiência. Não, essa de motivo poderoso é para matar, tá? Isso aqui que é o pior, não tem uma explicação em toda a CLT do que seria efetivamente um motivo poderoso. Não, olha, Jesus. Vai na prova com esse motivo poderoso. Mas já sabe que existe, porque aqui no verbo é assim, verbo neles, filhote. Olha só, motivo poderoso não tem a definição. Então, assim, a gente entende, né, que seria algo fora do normal. Exemplo, o reclamante está indo para sua audiência, sai do busão, que eu contei para vocês que aconteceu, e o cara foi atropelado por outro busão na praia de Belo. Azarado. Tá? Acontece. É um motivo poderoso. Então ali, olha para cá, meu anjo. Seria assim, ó, remarcação da audiência se houvesse um motivo poderoso. Se não tem essa coisa esotérica de motivo poderoso, então é arquivamento mesmo. Não tem confissão ficta, porque não é o réu. Não tem revelia, porque não é o réu. Então a gente ficaria entre arquivamento e remarcação. Remarcação é só se tiver motivo poderoso. Só se houver motivo poderoso. Agora decoramos. O motivo poderoso. Todo mundo capite? Yes, não. É IA. Totalmente perdido. Tá? Certo? Esse motivo poderoso é tanto para reclamada como para reclamante. É para quem não comparece à audiência. É, porque não te esquece, meu anjinho, que pode ser, como neste caso aqui, que efetivamente quem não compareceu foi a empresa que entrou com a ação. Então aplica-se o motivo poderoso àquele que entrou com a ação. Tá? Certo, queridinhos? 10ª. O Gustavo, né, foi empregado da empresa Pizzaria Massa Deliciosa. Jesus que fome. Após a extinção do seu contrato, ocorrida em julho de 2018, as partes dialogaram e confeccionaram um termo de acordo extrajudicial. Ensinei isso também e vamos falar aqui no nosso curso de resolução de questões. O acordo em questão foi assinado pelas partes e por um advogado que era comum às partes. Eu lembro bem que eu falei isso. Mas são os amores, eles mataram a questão aqui. Quando eu tenho esse procedimento de homologação de acordo extrajudicial ou nos termos da CLT que fala em procedimento de jurisdição voluntária, o advogado não pode ser comum às partes. O advogado tem que ser um específico para cada parte, não podendo inclusive ser do mesmo escritório de advocacia. Podia, né? Isso tá onde, amor? No 855B da CLT. Então, artigo 855B. Então, vamos lá. Vamos fazer uma resolução de questão aqui. Vamos olhar para a questão? Mesmo que vocês já saibam a resposta, não quero olhar porque já sei. Agora vai ter que olhar. Tá? Então, olha lá. Tá? Gustavo foi empregado. Olha aqui, primeiro, julho de 2018. Vai lá, sublinha. Depois, as partes dialogaram e confeccionaram um termo de acordo extrajudicial.
termo de acordo, e o extrajudicial tu faz assim, ó, coraçãozinho neles, sabe? Um monte deles, certo? E como quem tá te dando aula é Mariângela Melhoranza, faça milhos em volta dele, mas bota lá o extrajudicial, ok? Então olha lá, o acordo em questão foi assinado pelas partes e ali, ó, por um advogado. Ah, não pode, né? Ah, falei isso várias vezes, né? Então, olha só. Mas fala de novo, não tem problema, adoro. Tá? Assinale a alternativa correta. Eles querem saber a correta. Viável a homologação do acordo extrajudicial, porque fruto de manifestação... Ah, que bonito isso. Fruto de manifestação de vontade das partes envolvidas. Não será possível a homologação porque o empregado e empregador não podem ter advogado comum. Impossível a pretensão, porque na Justiça do Trabalho não existe procedimento especial de jurisdição voluntária, apenas contenciosa. Para a validade do acordo proposto, seria necessário que o empregado ganhasse mais de 2 vezes o teto da Previdência Social. Mas da onde que veio isso? Qual a resposta aqui para esta 10ª questão? B de baixinho. Adoro. Tá? Certo, queridinhos? Foi? Vai mais uma última aí? Só mais uma? Vamos lá? Só mais uma? Faltam 10 minutinhos ainda. Em 10 minutinhos a gente vê mais uma, pode ser? Então, última questão da aula de hoje, é claro. Então, vamos lá, queridos. Então, a gente acertou, né? Tá aqui o esquema lá. É a B. De Brasil. Vamos nessa. Olha só, agora vamos falar do Silvio. É? O Silvio contratou você como advogado para ajuizar ação trabalhista em face do empregador. Entretanto, na audiência sublinha, o juiz constatou que não havia procuração nos autos. Então, o juiz, na audiência, se deu conta que não tem procuração nos autos. Diante disso, você requereu fosse efetivado o registro na ata de audiência, no qual Silvio constituía como procurador. E Silvio anuiu com o requerimento. Com base na hipótese narrada, agora olha lá, nos termos da CLT. Então não vou para jurisprudência, não vou para súmula nem para OJ. Então, o que nós vamos prestar atenção aqui? Não tinha procuração nos autos, mas na audiência, dentro da audiência, na ata de audiência, eu, advogado, esse é o você, requereu que fosse efetivado o registro na ata e que o Silvio, né, anuía e constituía a mim enquanto procurador. E aí? Nossa, falaram de tudo. O mandato, no caso, é válido e os poderes são apenas para o foro em geral. B, o mandato, no caso, é inválido e seria necessário obrigatório o requerimento de prazo para juntada de procuração. E aí? C, o mandato, no caso, é válido e os poderes são para o foro em geral, bem como os especiais, dentre eles os poderes para transigir. D, que fofo, tem coral aqui. D, o mandato é válido apenas para a representação na audiência, devendo os demais atos serem regularizados e juntada a procuração para os atos futuros. Qual a resposta? D de jeans? Será? O que diz a CLT sobre procuração? Alguém sabe? Antes de responder, a gente leu a lei? Seria interessante saber. E aí? Tem uma súmula, né, sobre a procuração da empresa que eu fiquei um pouquinho... Mas veja ali, nos termos da CLT. Então, a gente não vai para súmula não, tá?
Bom, então é o seguinte. Em nome de um princípio, que é o princípio da celeridade processual, da economia processual, sempre que invista a informalidade da Justiça do Trabalho, sempre que dentro de um processo trabalhista, tá? Eu efetivamente não tiver procuração, e se esse problema foi observado, detectado em audiência, o ato de eu colocar na ata de audiência, na ata, que é o que está ali, tá? Um registro de que o Silvio me constitui como procurador, este ato informal substitui a procuração. Que diferente é essa Justiça do Trabalho, né? Tá? Então, assim, ó, isso pode? Pode. Parágrafo 3º do artigo 791 da CLT. A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado interessado, com a anuência da parte. Tá? Então, qual a resposta em cima do 791, parágrafo 3º? Valendo um bombom para quem acertar. Então, estou lhe devendo um bombom. É a letra A? Lembro. O mandato, no caso, é válido. E os poderes são apenas para o foro em geral. 791, parágrafo 3º da CLT. Feito? Terminamos aqui a nossa aula de resolução de questões. Fica conosco, é verbo neles. E não esqueça, temos passaporte verbo jurídico. Aparece por lá, porque vai valer a pena. É a tua aprovação que está valendo. Verbo neles.